Bom, minha gente, eu queria abordar aqui dois assuntos, que estão, enfim, um está no noticiário, continua nas manchetes, e assim será por muito tempo, até as eleições, provavelmente. Não vamos ter outro tipo de rotina no dia a dia do noticiário, especialmente do noticiário político. E um outro assunto que não está nas manchetes deveria estar. Tratarei dele na sequência. O assunto que está nas manchetes é a confirmação da pesquisa, pela pesquisa Datafolha, divulgada ontem, está hoje estampada na manchete da Folha de São Paulo, sequenciando a manchete, registrando aí a morte e a repercussão da morte do jornalista Otávio Frias Filho. Morreu com 61 anos, jovem, portanto, como alguns disseram, no apogeu de sua maturidade intelectual, profissional. Lamentada a morte dele por todo o universo do jornalismo brasileiro. Ele que foi o mentor e o líder do chamado Projeto Folha, que colocou a Folha como o jornal de maior destaque hoje na mídia impressa, enfim, do Brasil. E na sequência dessa manchete sobre a morte do Otavinho, como era conhecido pelos mais íntimos, vem a manchete sobre o Datafolha, confirmando que Lula registrou um razoável aumento em relação às pesquisas anteriores na intenção de votos dos eleitores. 39%, dando ali o mesmo número com a margem de erro de todas as pesquisas, registrado pelo Ibope e pela pesquisa do MDA ontem. Estes registraram 37% para Lula, agora o Datafolha dá 39%. As incógnitas quanto ao futuro desta eleição continuam sendo as mesmas, e o fiel da balança disso são exatamente esses 39% ou 37% dos votos, considerando-se que há uma unanimidade quanto ao fato de que Lula não conseguirá na Justiça Eleitoral o registro de sua candidatura, a aprovação do registro de sua candidatura. Haverá uma legião de votos órfãos, e as pesquisas, a cada uma há uma indicação diferente sobre que destino terão esses votos. Então, há dois grandes contingentes de eleitores que serão suficientes, cada um deles, para alterar ou definir o cenário do segundo turno e, quiçá, até do resultado final das eleições. O primeiro contingente é esse. Há um líder nas pesquisas de intenção de votos que não estará na disputa eleitoral, ao que tudo indica, e me parece que é bobagem discutir que essa possibilidade não se materializará, a despeito da grande mobilização que o PT está fazendo em seu campo de influência e até de alguns sinais internacionais de apoio e tal. Blá, blá. Então, para onde irão esses 39% dos votos de Lula? O Haddad, que é o seu candidato declarado já, caso a candidatura dele seja barrada pela Justiça Eleitoral, não consegue, pelo menos até agora, nas pesquisas, herdar este espólio, herdar este patrimônio político. O outro grande contingente de eleitores que também ainda não sinalizou com clareza o que vai fazer e que é numericamente suficiente, repito, para definir o resultado da eleição, primeiro para quem vai para o segundo turno e depois até o próprio resultado do segundo turno, são os eleitores de centro. Sempre, repito, o Brasil elegeu presidentes com o centro sendo a força determinante da vitória. Ontem eu lembrava aqui que o próprio Lula só conseguiu a consagradora vitória que conseguiu na sua primeira eleição para presidente da República, quando despiu-se da imagem que tinha de um sindicalista radical, de esquerda, aquela coisa toda, e fez a carta para os brasileiros. É engraçado que hoje há um fenômeno curioso em relação ao Bolsonaro, não pelo campo da esquerda, mas pelo campo da direita radical, vista como radical, assim como Lula era visto e de fato correspondia a uma esquerda mais radical. Bolsonaro corresponde hoje a uma direita radical, bem mais radical que os outros candidatos que possam ser vistos como direita ou centro-direita. E a semelhança entre os dois fatos é o seguinte: assim como com Lula naquela eleição havia a cotação Lula no câmbio, vocês lembram?
Toda vez que saiu uma pesquisa indicando que Lula estava no pairo, o dólar disparava, os agentes econômicos diziam que iam sair do Brasil, ou que não sei o quê, o cenário... Blá, blá, blá. Agora, a alta do dólar de ontem, que pela primeira vez em 2 anos e meio passou do patamar de R$4, também foi entendida pelos analistas de câmbio, de economia, como reflexo das pesquisas de ontem que davam Bolsonaro consolidado, disparado em relação aos demais concorrentes, na ausência de Lula, na disputa, em primeiro lugar. Ele descolou de Marina, descolou de Ciro Gomes, descolou de Alckmin, quase tendo o dobro da segunda colocada, a Marina com 12, ele com 20. E também isto refletindo de forma negativa na cotação do dólar e, portanto, nos humores do chamado mercado. Isto por quê? Porque o Bolsonaro também é percebido, só que no outra ponta do espectro ideológico, como um radical de direita. O que haverá de desafio agora para a candidatura de Bolsonaro, me parece que é exatamente este caminhar para o centro. Assim como fez Lula na sua primeira eleição, Bolsonaro terá que produzir o milagre de convencer o eleitorado de centro, que historicamente foi vitorioso e que foi vitorioso porque nunca quis caminhar para os extremos. Bolsonaro terá que fazer alguma alquimia semelhante à de Lula para despir-se deste uniforme, desta farda de radical e dizer, olha, não é bem assim, tem que criar o Bolsonaro paz e amor, como criaram o Lulinha paz e amor. Tem que vir uma carta aos brasileiros e que possa ser convincente, como foi a de Lula naquela época, para que Bolsonaro avance no sentido de conseguir apoio de faixas eleitorais, de faixa de eleitorado que simplesmente não encostam, não chegam nele. Vejam que, embora Bolsonaro tenha descolado de Marina e do próprio Ciro Gomes, segundo as pesquisas de ontem, ele continua estacionado nesse patamar de 20% com a margem de erro. Na pesquisa da Folha ele foi a 22%. Lula cresceu e Bolsonaro continua ali. Eu não tenho dúvida de que em algum momento os estrategistas da candidatura do Bolsonaro dirão, olha, Bolsonaro, está na hora de mostrar uma faceta que possa agora agregar eleitores que não querem caminhar para os extremos, não importa quais sejam. E o exemplo histórico de Lula me parece bastante claro nesse sentido. Quem não abocanhar o eleitorado de centro terá dificuldades para conseguir um resultado positivo para sua candidatura. Também ainda sobre Bolsonaro, um registro curioso. Nas simulações anteriores do Datafolha, em segundo turno, só a Marina Silva, claro, continuamos considerando ainda a ausência de Lula, só a Marina Silva vencia Bolsonaro. Os demais, ele davam a coça, Ciro e Alckmin. Nesta pesquisa agora, eles empatam tecnicamente. Ou seja, esta percepção de que, sendo Ciro e Alckmin mais ao centro do que Bolsonaro, ainda que Ciro tenha esteja em centro-esquerda ou algo assim, e o Alckmin bem no centro, o fato é que está claro para mim de que ou alguém seduz esse eleitorado de centro ou não vai prosperar numa disputa de segundo turno. É mais um indicador de que Bolsonaro, percebendo que sua expectativa sobre segundo turno, à luz destas pesquisas, piora, porque antes só a Marina o derrotava e agora Ciro e Alckmin empatam tecnicamente com ele, certamente, seus estrategistas em algum momento vão querer desenhar esse Bolsonaro mais suave, mais conciliador, menos enfático, menos radical, menos isso, etc. e tal. Se vão conseguir convencer, como os de Lula, os estrategistas de Lula convenceram naquela ocasião, não sei. Para chegar a este ponto do Lulinha paz e amor, Lula tinha perdido várias eleições presidenciais antes daquela que venceu. Bolsonaro ainda não disputou nenhuma. Terá condições o Bolsonaro de apresentar-se como um candidato equilibrado, conciliador, agregador? Terá? Vamos ver. É o que nos reservam os próximos capítulos desse bafafá ainda muito indefinido. Como disse o Mauro Paulino do Datafolha, para mim essa frase é a frase central de qualquer reflexão que possa ser feita hoje. Eu acredito em tudo. Todas as possibilidades continuam sobre a mesa. Ainda não temos a campanha na televisão. Para mim, eu estou muito na expectativa
de ver o que os partidos vão fazer com o tempo que tem ou não tem. No caso, Bolsonaro não tem tempo de televisão, Marina não tem tempo de televisão, Henrique Meirelles tem muito tempo, Ciro Gomes tem muito tempo, o PT tem muito tempo. Vamos ver como é que eles vão trabalhar isso e se isso vai ser suficiente para definir o que o eleitorado ainda indeciso vai fazer, né? Lembrando que uma outra pesquisa, um outro estudo de mercado feito, indicou que a mídia convencional, jornais e emissoras de TV aberta, continua sendo a grande fonte de informação de uma massa de eleitores que chega a quase 80%. Apenas 20 e pouco por cento dos eleitores alimentam-se de informações sobre a campanha e sobre a política em blogs e grupos de internet. Inclusive dizendo que este grupo não checa as informações que recebe através dessas fontes. Ou seja, é um grupo que se pretende menos esclarecido, que compra a versão por inteiro e embarca nela sem saber se é verdade ou mentira, mas é francamente minoritário em relação aos eleitores que continuam utilizando a mídia convencional, a grande imprensa, como queiram chamar, como sua fonte de informação. Esse é o assunto que está aí nas manchetes e que eu acho que diz respeito ao Brasil líquido, né? Que não se define, que continua aí sem indicar para onde vai. O Brasil concreto, que já está indicando para onde vai de maneira muito dramática, foi levantado ontem aqui pela nossa equipe, a Letícia Curatomi, daqui da nossa equipe da Band News FM de São Paulo, fez um levantamento sobre como está a campanha contra pólio e sarampo de vacinação no Brasil, nas praças que compõem a nossa rede. É impressionante, minha gente, que a praça que tem o melhor nível de vacinação não passa de 66%. Significa que no Espírito Santo, que é essa praça, de cada 10 famílias, 4 ainda não imunizaram suas crianças de 1 a 5 anos contra sarampo e contra a pólio. Na verdade, o número do sarampo é o mais expressivo, sendo que em alguns estados, como o Rio de Janeiro, a vacinação não passa de 32%, nem para pólio, nem para o sarampo. Em outros estados, por exemplo, Brasília, no Distrito Federal, no caso, de cada 10 famílias, quase 6 ainda não imunizaram as suas crianças. Na Bahia, a mesma coisa. E ninguém chega a 70%, aliás, corrigindo, o melhor índice é do Amazonas, com 69% para o sarampo, mas apenas 40% para a pólio. A Europa está vivendo em vários países um surto de sarampo. O sarampo está voltando a apavorar, a assustar, a matar gente até no primeiro mundo. Não vai ser diferente aqui, aliás, já não está sendo. Na poliomielite também. O fenômeno é explicado por 2 razões. Primeiro, a geração de hoje, até de pessoas adultas, aí na faixa de 30, 40 anos, já que são pais de crianças, não viveram a realidade da presença dessas doenças no seu calendário de riscos, no seu horizonte de riscos. Então, não dimensionam o que elas representam, porque as vacinações realizadas décadas atrás baniram essas doenças do cenário da saúde brasileira. Então, como não sabiam, é como a geração de hoje em relação à AIDS. É menos cuidadosa, menos atenta. Por quê? Porque a medicação controlou aí a mortalidade da AIDS e muita gente acha que a AIDS deixou de ser um problema. Não é. Então, por que eu estou falando desse assunto? Porque me surpreende profundamente que um Estado como o nosso, que se mete na liberdade da pessoa para votar, obriga a votar, e se mete na liberdade da pessoa para servir para as Forças Armadas, ser obrigado a servir para as Forças Armadas, que se mete na liberdade da pessoa se ela quer educar o filho em casa, sem matricular na escola, dando a educação dentro de casa, que se mete na liberdade da pessoa se ela quer formalizar um casamento homossexual ou constituir uma família poliafetiva com os direitos civis das famílias de outra configuração. Que se mete na vida do cidadão, na individualidade do cidadão, se ele quiser fumar maconha ou se injetar uma droga ou fazer o que bem interessa. Um Estado que se mete na vida da sociedade, do cidadão, do jeito que se mete o Estado brasileiro, não se mete na vida do cidadão para dizer para ele, olha, se não vacinar o teu filho, você vai sofrer esta ou esta restrição. Porque recursos legais para isso existem.
mecanismos para implementar isso existem e seriam percebidos não como uma invasão dessa individualidade, dessa soberania do cidadão sobre si mesmo, dos pais sobre a família, mas sim como uma espécie de um adequado aperto, chamemos aí de um puxão de orelhas em pais, em mães que estão deixando seus filhos expostos a um risco absurdo neste nível que eu acabei de descrever. No Rio de Janeiro é ridículo, 30%. De cada 10 famílias, 7 não estão vacinando as crianças. Então, primeiro, acho que o Estado brasileiro, o Congresso, o Ministério da Saúde, alguém, o Ministério da Educação, tinham que anunciar medidas que pudessem ser coercitivas mesmo, né? Punitivas. Então, não estou falando de prender nem nada, mas criar mecanismos assim. O trabalhador que não apresentar a carteira de vacinação dos filhos até o fim do mês não tem salário, ou tem um desconto no salário. Aluno que não chegar com a carteira de vacinação na escola, o pai e a mãe têm que ser chamados sob pena do menino não poder frequentar a aula. Vocês vão dizer, mas isso é um absurdo, o salário, a escola... Sim, o absurdo é contrair a polio, o absurdo é morrer de sarampo. Então, estou sugerindo aqui, não estou dizendo que são medidas fechadas, mas algo que se faça para sair dessa maluquice. A campanha nacional está aí, termina dia 31 de agosto e até agora os índices são esses, ridículos, ridículos. E se o Estado se mete em tanta coisa como eu citei, me desculpe, certamente saberá se meter nessa também com muito maior justificativa, tá certo, minha gente? Era só esse alertazinho que eu queria dar e vamos tocar o barco.